Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aurora Crítica. No episódio de hoje, estarei trazendo meu review com spoilers da série Knuckles. Nos últimos dias, eu só tenho um review sem spoilers. Dessa vez, estarei contando todos os detalhes mais importantes da série e comentando, dando a minha opinião sobre algumas escolhas e polêmicas relacionadas a alguns episódios. Bom, fiquem confortáveis, se inscrevam no canal e vamos lá! Bom, como eu disse no meu review, a série tem uma história bem básica e começa de maneira básica. Vemos o dia a dia do Knuckles, treinando, aprendendo a viver um pouco na Terra, mas tendo dificuldades de relaxar um pouco. Então, após diversas confusões, Sonic dá um conselho a ele, pede para ele fazer a casa dos Wachowskis a sua casa. Bom, na sua casa é de se imaginar, o Knuckles acaba fazendo uma espécie de trono de ferro, à la Game of Thrones, e acaba irritando o Mad, e Mad o acaba deixando de castigo. Mesmo no castigo, Sonic ainda tenta pôr alguma razão na cabeça dele, pedir para ele relaxar um pouco e aproveitar as coisas que o planeta Terra tem, mas ao invés disso, cabeça dura do jeito que é, Knuckles não quer relaxar. Então ele meio que contacta através do reino espiritual, eu sei lá, o Pachacamac, o personagem líder da tribo dos Equidnas lá do Sonic Adventure. A aparição de Pachacamac já entrega muito sobre o ritmo da série, sobre o que esperar, sobre o tom da comédia. Se vocês viram meu episódio sobre a expectativa que eu tinha para essa série, qual eu lancei semana passada, vocês vão perceber que eu contei um pouco da história do Pachacamac lá de maneira mais detalhada, mas eu vou resumir aqui. Líder da tribo Equidna queria o poder das Esmeraldas do Caos para lutar com uma outra equipe, que no jogo Sonic Chronicles a gente descobre que essa outra tribo era os Marauders. Bom, ele queria o poder das Esmeraldas, passou por cima da sua filha Tikal, despertou o poder de o deus da destruição, o Chaos, e o Chaos afogou toda a civilização Equidna, deixando pouquíssimos e o Knuckles é o último. Bom, resumidamente é isso. Pachacamac era um líder arrogante, autoritário, quase um ditador, mas que em algum momento da sua vida foi bondoso. Aqui então, em Knuckles, esquece. Pachacamac aparece como um fantasma. Não, eu não tô zoando. Ele aparece como um fantasma que manja de tudo da Terra, assim, ele entende tudo. Tudo, absolutamente tudo. Jornal, time, ele entende tudo. Como que ele entende tudo, não sei. A série não explica e eu não vou me esforçar pra achar uma teoria. Bom, continuando. Então ele decide que o Knuckles tem que treinar o Wade. Por que ele tem que treinar o Wade? Porque o Wade quer participar de um torneio de campeões. E segundo o Pachacamac, isso trará grandeza aos dois. O Knuckles pegar alguém como aprendiz. Então o Knuckles coloca que essa vai ser a missão dele. Ele foge do castigo. Isso marca também esse episódio, essas cenas iniciais. São o único momento em que o Sonic e o Tails aparecem. Depois disso eles não aparecem mais na série. Pois é, uma série no universo do Sonic, mas enfim. Então ele parte para ajudar o Wade. O Wade, por sua vez, está treinando para conseguir participar desse torneio de boliche. E ele treina isso porque o pai dele, o Pete Pistola, já foi um grande jogador de boliche que abandonou seu filho numa loja. E acabou que a mãe do Wade teve que cuidar de dois filhos sozinha. E o Wade quer se reencontrar com o pai, provar o valor dele e provar para todo mundo que ele é um grande jogador de boliche e manter o legado da família. Entretanto, ele acaba sendo expulso do time ao qual ele estava jogando, porque uma menininha é muito melhor que ele. Isso faz com que ele e o Knuckles acabem se aliando para o Knuckles treiná-lo para que ele alcance a sua grandeza como campeão e para o Knuckles então descobrir que o planeta Terra também pode ser sua casa. Muita gente vai falar que é a partir do terceiro episódio que a série começa a descarrilhar. Na minha opinião, é logo a partir do primeiro. Já no primeiro episódio, você já tem diversos sinais de que algumas coisas estão erradas. A maneira como o backstory do Knuckles é tratado, de maneira como piada nesse primeiro episódio, que piora ao longo dos mais episódios. A maneira como a família Wachowski é completamente deixada de lado. A maneira como o Wade é introduzido. O Wade que era um personagem bobo nos dois primeiros filmes do Sonic, mas aqui é apresentado como um inútil, inapto, idiota, que decide ao tempo todo provar seu valor a um pai que o abandonou e que ferrou completamente com a sua família, como se aquilo fosse obrigação dele. Apesar de que, como eu disse no meu vídeo de review sem spoilers, a história do Wade é a única que tem um clímax, que tem um final, que tem uma reviravolta e que chega ao círculo todo. A história do Knuckles não. O objetivo do Knuckles é provar a si mesmo que o planeta Terra pode ser seu próprio lar. Mas a partir do segundo episódio pra frente, o Knuckles vira mais um espectador na sua própria história.
Também na reta final do primeiro episódio, somos apresentados aos nossos 3 antagonistas, os 2 agentes e o comprador. Bom, a começar pelos 2 agentes, eles trabalhavam para a GAN e se rebelaram. Aqui descobrimos que a GAN fica observando o Sonic, Tails e Knuckles lá em Gwen Hills, e toda vez que eles saem de Gwen Hills, a GAN então é alertada para ir atrás deles. Bom, meio que a liberdade dos 3 está mais condicionada ao Sonic 2, ao fato do Sonic ter derrotado o Robotnik e os 3 terem provado que não são uma ameaça. Então os 3 meio que são permitidos viver em Gwen Hills, mas desde São Francisco, lá no primeiro filme, vou entrar em detalhes mais pra frente, a GAN então mantém o olho fixo neles. Bom, esses 2 agentes então acabam se rebelando usando um daqueles anéis de portal dos 2 filmes anteriores, que eu não faço a menor ideia como eles têm acesso, e acabam jogando um outro agente dentro do planeta Cogumelo, também não sei como eles sabiam da existência desse planeta. Enfim. Bom, então também descobrimos que eles querem capturar o Knuckles e vender o Knuckles para esse tal de comprador. Esse comprador, que eu já vou entrar na história dele mais pra frente, mas ele também é um ex-agente da GAN, e ele acabou dedicando a sua vida a desenvolver armas que utilizam os espinhos do Knuckles. Após Knuckles e o Age então embarcarem em uma jornada que, vale lembrar, o torneio de boliche é uma outra cidade, eles acabam parando então em um lugar que tem umas pistas de boliche para eles treinarem, onde eles têm o primeiro confronto com os 2 agentes. Bom, apesar de Knuckles ter o upper hand e acabar derrubando os 2 agentes, uma das agentes então acaba utilizando uma arma que dispara os anéis de portal. Esse anel de portal acaba levando Knuckles para uma jaula, onde ele fica preso, então o Age segue o carro e tem que resgatá-lo. Então vamos ao segundo episódio, na qual a maior parte do episódio o Knuckles está preso e o Age fica tentando imaginar e comprar equipamentos de como ele libertaria o Knuckles. Aqui, não apenas a comédia da série começa a se passar muito, como também a série perde muito tempo. Sabe filmes e séries, quando o protagonista tem uma visão tipo, eu vou fazer isso, isso e isso, vai ser incrível? Tem esse momento com o Age, mas esse momento se arrasta, e se arrasta, e se arrasta, e parece não acabar. E claro, dá errado. Quando o Age chega na casa, ele acaba derrotando os 2 agentes, mas não do jeito que você imagina. Ele acaba lidando com o Kid Cudi, que tem uma piada muito sem graça dele ligando pra mãe dele, segurando o pescoço do Age, enfim. E depois o Age acaba libertando o Knuckles, então o Knuckles e o Age acabam fugindo de lá, fazendo o primeiro callback aos jogos, no qual o Knuckles tem a habilidade de planar. O Age até brinca, eu não sabia que você voava, ao qual o Knuckles responde, eu não voo, eu plano em pequenas distâncias. Então com isso, uma espécie de sinal é disparado ali para toda a região em volta de Gwen Hills, no caminho entre Gwen Hills e essa cidade na qual eles estão indo, que o Age está sendo caçado e que há uma recompensa por ele. Então diversos caçadores de recompensa começam a tomar interesse pelo Age, e nesse meio tempo ele diz ao Knuckles que os 2 precisam de um lugar seguro para passar a noite. É quando o Age vai até a casa da sua mãe, na qual a sua irmã também se encontra. E aqui então começa o episódio mais polêmico da série, um dos momentos talvez mais polêmicos da franquia, e de longe o elefante que precisa ser retirado da sala. Eu estarei me esforçando aqui ao máximo para ainda não causar mais polêmicas e brigas nos comentários, mas é um pouco difícil. O problema desse episódio é que algumas piadas e alguns debates que a série quer levantar simplesmente não cabem em uma série besterol como essa, e principalmente em uma mídia relacionada ao Sonic, que durante mais de 30 anos sempre evitou esse tipo de assunto, porque não é saudável para uma franquia como essa. De maneira resumida, nesse episódio descobrimos que a família do Wade é uma merda. A mãe dele é super legal, mas ela tem certos problemas, porque seus filhos não vêm visitá-la com frequência, e quando eles vão, meio que é só briga e briga, e eles acabam deixando ela sozinha. Briga essa porque, como eu disse no meu review, temos a irmã do Age, que é a Wanda, ela é uma agente do FBI, como? Não sei, ela é uma idiota, inapta, inútil, eu já descasquei essa personagem no meu review anterior. Ela é o pior que um ser humano pode ser. O lance dela ser agente do FBI, tá sempre utilizando roupa do FBI, é impressionante, é inacreditável, porque só falar pra audiência não ficou claro, ela tem que usar a roupa e tem que repetir isso em cada palavra, é surreal, é surreal.
É o velho trope de tem que usar alguma coisa da sua profissão para os espectadores idiotas saberem quem é. Enfim, esse lance do FBI parece que vai ter um payoff dela, sei lá, recrutar uma equipe para ajudar o Wade no final a deter o comprador, mas não, isso não tem payoff nenhum, ela só fica falando, falando e falando. Em nenhum momento ela sequer prova se é do FBI ou não, sendo bem honesto. Bom, enfim, continuando, desculpem a minha raiva. A família do Wade, ela é judia, uma família tradicional judia, e eles sempre têm uma espécie de jantar comemorativo, ao qual o Wade e a Wanda sempre acabam brigando. Como eu disse, a Wanda é um lixo de ser humano. E acaba que com isso, a mãe do Wade acaba fazendo algumas perguntas para descobrir se o Knuckles é judeu também ou não. E nesse momento tem uma piada extremamente de mau gosto, sem graça, desconfortável, jogada em uma série do Knuckles, que inclusive foi muito debatida na internet, virou meme. E eu não posso mostrar essa cena aqui, porque a Paramount vem comendo quem posta coisa do Knuckles, até mesmo com trechos do trailer do meu vídeo, eu tive que cortar, então eu não quero evitar problemas com a Paramount. Quer saber? Eu vou mostrar essa cena agora, dane-se. Meu povo foi morto por uma raça de corujas gigantes. Corujas? Agora eu sou o último de minha tribo. Nossa tribo também passou por momentos difíceis. Menos as corujas. Ele é quase judeu. A cena já diz ou vocês querem que eu acrescente alguma coisa? Esse é um dos maiores problemas da série. Não é o tom cômico ser exacerbado. Nos dois filmes do Sonic a gente também tinha um tom cômico muito presente, mas aqui é simplesmente exacerbado e sem graça. Não tem graça. Essa piada não tem graça. Quase nenhuma das piadas da série acertam. É impressionante a incapacidade do roteiro de querer ser engraçado, mas não ser engraçado. É inacreditável, de verdade. Continuando, o terceiro episódio também ficou muito conhecido por ser um dos episódios que o Knuckles menos aparece. Esse é um problema ao longo de todos os episódios, com exceção ao primeiro. Eu não sei se esse é o episódio que ele menos aparece, eu acredito que seja o quarto. Mas é de longe o que fica mais evidente, porque ele está presente na cena, assim, no momento qual eles sentam para jantar, o Knuckles está presente. Mas a câmera simplesmente não mostra ele, não corta para ele, enfim. E esse episódio tem um fator que acaba redimindo um pouco algumas coisas, o qual ele encerra com uma cena de luta bem inspirada entre o Knuckles com os caçadores de recompensa, até mesmo tem um plano sequência do Knuckles e da mãe do Wade, que é bem divertido e um dos pontos altos pra mim da série. Enfim, vamos dar continuidade, vamos ser mais rápidos, porque eu não sei quantos de vocês ainda estão aqui. Quantos de vocês ainda estão aqui? Mas continuando. No quarto episódio, chamado Chamas do Desastre, o Wade acaba sendo capturado por um caçador de recompensa que também joga boliche. Sei lá, nesse universo boliche deve ser o santo graal, ninguém nunca jogou Sonic Spinball. E continuando, ele acaba sendo capturado, o Knuckles se recusa a salvá-lo, pois ele acredita que o Wade tem que despertar a força interior. E com isso, o Wade acaba sendo capturado numa jaula elétrica, acaba sendo teletransportado para uma espécie de plano astral que novamente aparece na forma de um cenário de boliche, porque boliche é o Deus do céu, as Olimpíadas desse universo só tem boliche. E ele acaba conhecendo o Pachacamac. E Pachacamac decide então contar a história do Knuckles através de um musical cafoníssimo, com todo mundo ali fantasiado de alguns personagens e tal. Inclusive o Wade acaba se fantasiando de Knuckles. Nesse musical ele conta a história de que a guerra entre equídenas e as corujas acabou dizimando o povo equídena. Aqui ocorre uma espécie de retcon, muita gente tem comentado. O retcon é quando você muda uma informação já estabelecida. No caso do Sonic 2 é dito que os equídenas atacaram primeiro e que o confronto entre as duas tribos acabou destruindo ambas. Aqui é dito que as corujas atacaram primeiro e que o pai do Knuckles morreu nos braços dele. Entretanto, eu não acredito que seja um retcon. Eu acredito que pelo Knuckles ter o temperamento teimoso dele e tal, é essa versão da história que ele se lembra. É dessa maneira que ele quer acreditar, e não que o povo dele foi atrás de outro. De qualquer maneira, acredito que após a morte dos equídenas, o Knuckles ficou vagando sozinho por dias e dias e dias sem fim, em busca de um grande poder. Esse cena Chamas do Desastre. Até que finalmente ele encontrou um demônio, apesar do nome não ser dito, esse demônio é o Iblis. Sim, essa série escolheu adaptar e referenciar Sonic 2006. Continuando, esse vídeo tá ficando muito longo e eu pretendo trazer depois um vídeo
falando de alguns detalhes e easter eggs dessa série, além, claro, de trazer o que essa série deixa de pistas para Sonic 3, então fiquem no aguardo. Mas continuando, o Knuckles acaba ganhando esse poder, as chamas do desastre acabam entrando dentro dele, e o Wade também ganha um poder que, assim, ele, poder da coragem, não sei, ele quebra a jaula, mas esse poder nunca mais é usado em nenhum dos episódios. Aí você pensa, tá, mas mesmo que o Knuckles não apareça muito, ele usa aquele chapéu muito louco e tal. Pelo menos isso ele conseguiu na série por si só. O que vocês acham? Enfim, o Wade volta até a casa dele, onde o Knuckles estava, passou o episódio inteiro coçando, leva a moto e o chapéu e dá pro Knuckles, e os dois então chegam em Reno, que é a cidade na qual terá o grande torneio de boliche. Lá em Reno, o Wade finalmente se reconcilia com seu pai, mas é claro, o pai dele o trai e acaba fazendo uma espécie de resgate, na qual o Wade entrega o Knuckles. Então o Pete Pistola, o pai do Wade, entregará a mãe e a irmã do Wade, que foram juntos e foram capturadas por agentes da GUN, que fizeram um acordo com o Wade, pois as habilidades do Wade podem significar que o Pete Pistola será derrotado. E é aqui então que finalmente descobrimos a origem dos nossos vilões. A personagem da Ellie Taylor fala que ela dedicou a sua vida à GUN, a proteger não apenas o país, mas o mundo contra ameaças alienígenas, até que o ouriço, Tails e Knuckles chegaram à Terra, onde a GUN decide brincar de babá. Isso porque inicialmente a GUN tentou capturá-los, mas após São Francisco, no qual temos lá a perseguição do Sonic e do Robotnik no primeiro filme, no qual o mundo descobriu a existência do Sonic, meio que a GUN acabou deixando pra lá, pois o Sonic acabou ajudando a derrotar o Robotnik. Entretanto, o Sonic, Tails e Knuckles são uma ameaça, porque os espinhos deles simplesmente podem energizar armas termonucleares, mas a GUN aparentemente não se importa com isso. Ela se rebelou e traiu a GUN por acreditar que a GUN acabou se desviando muito daquilo que eles prezavam. Enquanto ao comprador, descobrimos que ele participou da GUN quando ela ainda não tinha esse nome, sendo liderada por Robotnik. Sim, aparentemente não apenas Robotnik liderou, como também foi um de seus fundadores. Bom, enquanto ele estava na GUN servindo a um dos mais brilhantes cientistas já conhecido, Robotnik então foi chamado em Gwen Hills para lidar com uma ameaça alienígena azul. Isso, claro, sendo Knuckles e sendo Sonic lá no primeiro filme. Achei interessante essa revelação de que aquele grupo do governo ultra secreto que eles não queriam chamar o Robotnik lá no primeiro filme era na verdade a GUN. Logo após os eventos de Sonic, o Robotnik meio que enlouqueceu e queria dedicar sua vida a capturar o Ouriço Azul e etc e tal. O que fez com que a GUN então fosse desmantelada e meio que reformada, dando um novo propósito, lidar com ameaças extraterrestres e, no caso, meio que deixar o Sonic, o Tails e o Knuckles sob vigia. Enquanto a GUN então se reformulou, eles tentaram eliminar todos os agentes anteriores, isso inclui o Comprador, o qual sofreu um atentado à sua vida, mas sobreviveu e dedica a sua vida a se vingar da organização. No geral, os antagonistas são de longe a parte mais triste dessa série, pois são aqueles que têm até um certo potencial, mas que não é explorado de maneira nenhuma, porque os dois últimos episódios preferem muito mais focar no confronto entre o Wade e seu pai, do que de fato no que o Knuckles está fazendo. Inclusive, enquanto o jogo final está acontecendo, o Knuckles está sentado numa mesa, tomando uma bebida e assistindo pela televisão. Ele nem participa da arquibancada do jogo final. Foi como eu disse, a série não está interessada em contar uma história do Knuckles. Bom, o Knuckles acaba escutando o barulho do lado de fora e acaba se deparando com o Comprador no seu traje completamente robótico, captura o Knuckles e acaba sugando os poderes dele. Então o Wade acaba ganhando de seu pai, saindo para fora, entendendo a confusão e decide ajudar Knuckles, jogando algumas bolas de boliche contra o monstro do Comprador. Nesse momento, então, o Wade faz todo um diálogo no qual ele diz que o Knuckles o ajudou a crescer, a encontrar sua casa, a provar o seu valor e que o Knuckles agora tem algo pelo que lutar. Não apenas um amigo, mas um lar.
Nesse momento, Knuckles levanta e então acaba conseguindo seus poderes de volta e de longe dá o golpe final no comprador, o esmagando numa bola. Sim, o Knuckles mata o personagem, mata. Tipo assim, o personagem morre e simplesmente vida que segue. No fim, Knuckles e Wade pulam, dão um high five e a série acaba com eles voltando pra Gwen Hills. Gente, eu contei aqui todos os detalhes mais ou menos. Já na reta final também os apresentadores do torneio falam que a última vez que um alien foi visto naquela cidade foi em 1974, há 50 anos atrás. Enfim, esses detalhes eu pretendo trazer num eventual vídeo já na semana que vem ou no mais tardar no final de semana, mas acredito que na semana que vem. Com isso, então, chega ao fim aqui nosso review / resumo da série Knuckles, com spoilers. Foi como eu disse, a série até tem seus momentos, eu acredito que divirta alguns fãs. Mas, no mais tardar, é muito difícil você aproveitar essa série sem sentir todo o potencial que foi desperdiçado. Todas as coisas realmente interessantes, como o Iblis, Angel Island e outros aspectos, são tratados como meros easter eggs de um legado há muito esquecido. Piada, comédia, musical, em prol a uma narrativa que no geral é bem desinteressante. E o vídeo já ficou longo e eu tô cansado. E assim, se inscrevam no canal, por favor. E curtam e compartilhem o vídeo. E fiquem aí para os meus próximos vídeos. E é isso, gente. Fui!